galerinha! Que saudade que eu tava já de vocês e de vir falar aqui exatamente sobre esse assunto. E o vídeo de hoje é exatamente para aquela pessoa que, se você veio parar aqui, você já esteve na mesma situação que eu estive um dia. Já faz um bom tempo, mas eu ainda lembro de como foi. Mas eu sei que você que tá assistindo, com certeza é calouro da agronomia e futuramente vai ser meu colega de profissão. Então bora lá. E justamente no vídeo de hoje, esse vídeo vai começar a ser parte de uma série que eu vou criar aqui no canal que se chama E Agora Agronomia? Que é assim, é uma série exatamente para quem optou aí por fazer agronomia na universidade, que nem eu no caso. Para quem não sabe, eu já tô me formando em agronomia, já tô no último ano. E às vezes assim fica um pouco em dúvida de que tipo, ou ainda no caso ainda tá prestando vestibular e quer saber mais o que estuda agronomia e tudo mais, quais os tipos de conteúdos que tem dentro do curso. Então eu trouxe aí pra vocês para ser mais explicativo. Então vai ser uma série, obviamente, de 5 vídeos, onde vai envolver cada vídeo sendo um ano, onde eu vou explicar todas as matérias do que se trata um pouco geral, claro, né, porque não posso me aprofundar muito, senão eu vou ficar o resto da vida falando aqui pra vocês. Mas vou trazer um pouco da ideia aí de como é as matérias assim de cada ano do curso de agronomia. Lembrando, pessoal, que eu tô falando do curso da minha faculdade. A minha faculdade é uma universidade estadual aqui da minha cidade. Claro que pode alterar assim de grade de faculdade para faculdade, a grade no caso, pode ter matérias diferentes. Então, mas eu acho que nada que saia muito do contexto, porque que eu saiba, tem algumas regras que o MEC impõe, né, que alguns cursos têm que ter matérias bases, como se é engenharia, vocês vão ver que no primeiro ano, principalmente, tem matérias que sejam de nivelamento das engenharias. Mas assim, pode ser que mude o nome, pode ser que mude um pouco a matéria, mas assim, elas têm basicamente todo o contexto e todo o conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e você tem curiosidade de saber o que os agrônomos estudam, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquela curtidinha para mim trazer mais vídeo falando aí sobre o curso, ou o que vocês quiserem, nem que seja plantar alface, como plantar alface e se dar bem na vida. Então, bora lá pro vídeo, que eu vou começar hoje com o primeiro ano, pra você, calouro da agronomia. As matérias, então, do nosso primeiro ano. Eu até trouxe aqui meu celular pra me ajudar a lembrar, né, porque são algumas matérias que a gente tem durante todos esses anos de graduação, mas não lembro todas de cabeça, então pra me auxiliar eu peguei meu histórico aqui pra mim poder lembrar que tipo de matéria que a gente tinha. Apesar da minha faculdade ela ser considerada anual, tem matérias que duram 6 meses, tem matérias que duram o ano inteiro, então assim vai depender. Eu vou comentando aqui com vocês qual matéria que durou o ano inteiro, qual matéria que foi semestral, etc. Lembro que o primeiro ano foi realmente o ano mais tranquilo, o ano mais gostoso de se fazer agronomia, mas também o ano mais confuso, porque era aquele ano justamente que não tinha muita matéria a ver com o curso, mas que, assim, você ficava pensando, tá, o que eu tô fazendo? Porque, como eu havia comentado pra vocês, é aquele ano que vai ter nivelamento de matérias. Então, assim, todas as engenharias, elas têm aquela quantidade de matéria que é necessário que todas as engenharias tenham em seu currículo para que sejam consideradas engenharias. E foi justamente no primeiro ano que ficou mais concentrado esse número de matérias de nivelamento de engenharia. Porque, para quem não sabe, a agronomia tem diferenças de cursos. Então tem engenharia agronômica, que é no meu caso, que é um bacharelado. Tem agronomia, que tem uma licenciatura, eu já vi universidade que tem isso, que serve provavelmente para ser professor, não sei como funciona. Tem engenharia agrícola, que é diferente da agronomia, que entra mais numa parte bem, assim, profundo da engenharia. Então, assim, tem várias variações. Então, aí tem que ver o que você basicamente vai se encaixar no meu. O meu é engenharia agronômica. E a primeira matéria que tá aqui constando é química. Química é uma das matérias de nivelamento de engenharia. Eu tive química apenas no primeiro ano, ou seja, nos outros anos eu não tive mais, mas tem curso que continua, química 1, química 2, analítica e o caramba 4. Eu só tive no primeiro ano e foi, assim, muito tranquilo. Era uma matéria que era dividida em parte laboratorial e parte, no caso, a parte prática e parte teórica. Sempre gostei de química, desde a época do ensino médio e tudo mais, eu sempre gostei da matéria. Mas, assim, quando chegou na parte laboratorial, era bem difícil. O que eu achava que ia ser o máximo, né, que é aquilo que a gente imagina que vai colocar lá e vai explodir a bomba e o laboratório e tudo mais, não aconteceu isso.
Pois é. Aconteceu que era relatório toda semana, então assim, a gente ia lá, fazia aula prática e tinha relatório toda semana. E o relatório era manuscrito. Assim, eu acho que nem todas as faculdades fazem isso, acho que isso vai de um pouco de professor para professor, mas eu achava um pouco desnecessário, sabe? Relatório manuscrito, e às vezes era páginas e páginas, porque já pensou relatório com introdução, metodologia e tudo mais, o caramba, 4, e manuscrito. Então assim, isso complicava um pouco, mas a parte química teórica é aquela parte que todo mundo sabe, que vê no ensino médio é como se fosse basicamente uma revisão no ensino médio. Química foi assim, tirando essa questão dos relatórios que tinha, foi muito tranquilo, então... Mas é ali que você começa a ter mais contato com a química em si, assim, de titulação, todas aquelas partes da química, sabe? Das reações, assim, que você consegue ver no laboratório. Então, umas aulas são bem interessantes. Outra matéria era morfologia e taxonomia vegetal. Essa matéria era muito legal mesmo, assim, era uma das matérias, acho que fazia a gente, calouro na época, se dar muito bem, porque era a matéria que mais se aproximava, assim, de que, eu tô fazendo agronomia, tipo, o que eu tô fazendo aqui, não. Era por essa matéria, assim, é basicamente aquela matéria que a gente vai lá, pega as folhas, as flores e vai entender toda a morfologia dela e toda a taxonomia. Então, assim, se vocês pudessem ver, assim, eu que não tenho exemplo aqui, mas assim, a folha a gente analisava até as nervuras, então cada uma tem uma classificação dependendo do tipo da nervura, flor feminina, flor masculina, então assim, tinha todas aquelas características que a gente pegava mesmo e olhava nas lupas e analisava ali tudo que tinha em relação as características mesmo da planta, e isso era muito interessante. Daí a gente começava a correr chave, que é um livro até fininho assim, que você começa a correr, que daí pra você poder classificar ela taxonomicamente. Vocês entenderam? Na taxonomia. Por isso que é morfologia e taxonomia. Então, de acordo com as características que você aprendia na morfologia, você classificava na taxonomia, em qual família que ela pertencia. Então, isso assim é a base que a gente tem assim pra agronomia, porque mais pra frente, tanto no meu TCC, eu tive que usar essa parte em vários outros momentos do curso, e foi uma matéria muito legal, muito tranquila. Também era dividida entre aula prática e aula teórica, e assim, foi bem tranquilo mesmo. A matéria que tem, que é outra matéria de nivelamento, é física geral e experimental. Misericórdia. Assim, essa esqueci de falar. Química era anual, gente, morfologia era anual e física também é anual. Meu Deus, gente, olha, assim, como eu falei, eu acho que eu já tinha comentado pra vocês no vídeo do vestibular, mas assim, eu nunca gostei muito de física, nunca fui muito adepta, e quando cheguei lá tinha física prática e teórica, tudo de bom. Tanto que no primeiro seminário que eu tive de física, eu quase desmaiei lá na frente, porque assim, era o meu pavor, e ainda eu tinha que ensinar cálculo, então assim, se nem eu sabia direito o cálculo, eu tinha que ensinar pros alunos, mas passou. E foi uma matéria bem complicada, muito cálculo, e assim, é diferente, eu achei, na minha opinião, que é um pouco diferente daquela física que a gente vê no ensino médio, a gente vê muita teoria. E lá, como a gente tem a prática associada na faculdade, então a gente consegue ter uma outra característica da física. Tinha umas práticas que era muito legal, isso é fato, tal, mas era muito cálculo, assim, cálculo que não tinha visto, muito números, não tinha visto, assim, no caso, no ensino médio. Era bem interessante, sim, mas era uma dificuldade, era bem complicado. As provas eram bem extensas, bem complexas, então era muito número, gente. Então, assim, a primeira coisa que vocês vão ter que comprar se você entrar numa engenharia é aquela calculadora científica, que eu não tô com ela aqui. Mas comprem, porque vocês vão assim, e vai ser a melhor amiga de vocês. E ainda vai dar pra usar a calculadora. Quando a gente chega na fase que dá pra usar a calculadora nas provas, pode saber que não vai melhorar a tua vida. Enfim, quanto à física, foi uma matéria, assim, um pouco de amor e ódio quanto a ela. O professor era muito bom, realmente, mas era algo assim que não me encaixava muito, assim, mas assim, foi bom, porque a partir da física você começa a ver mais pra frente, assim, que
Como a agronomia tem muita questão de experimento e tudo mais, então a partir do segundo ano você vai ver por que serviu aquela questão. E tem muita gente que se aprofunda em física do solo e tudo mais, que envolve toda essa questão que tá lá pra frente. A matéria que a gente tinha é matemática, que a gente considerava como CDI, que é cálculo diferenciado integral, cálculo diferencial integral, alguma coisa assim. Esse era o caos. Se tem uma matéria, assim, pra mim dizer, ó, essa é a pior matéria que teve no primeiro ano, eu vou dizer que é essa. Não é a matemática que a gente aprende no ensino médio, é a matemática, é outra matéria que é nivelamento e é outra matéria que é anual. Então, é uma matéria, assim, complexa, extremamente derivada, integral e tudo mais. Isso porque a agronomia só tem CDI no primeiro ano. Tem cursos como outras engenharias, vai CDI longe. Então, assim, veja bem a grade se você se acostuma com essa questão, porque são cálculos pesados. E a gente teve, assim, basicamente a base para isso. Se eu usei, mais pra frente, eu vou ser bem sincera a vocês, não tive mais contato. Um pouco na outra matéria, numa outra matéria que vocês vão ver no próximo vídeo do segundo ano, eu tive um pouco de contato, mas assim, você vai ver que tem outras ferramentas que você pode utilizar para que não necessite exatamente utilizar a CDI. Foi algo super complexo. Eu tinha um caderno só para CDI e eram umas contas sem brincadeira, gente. Era contas de 2, 3 páginas para você simplesmente chegar um belo dia e falar que, ai, o 2 não chega no limite de 0, sei lá. Assim, era bem complexo, não gostei, foi o anual, assim, foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, peguei exame sim, e eu e mais a turma inteira pegamos exame, então assim, Deus abençoe que acabou. E também, eu não sei, sabe, é uma matéria assim que não fez muita diferença pra gente nos outros anos, mas teve bioquímica. Bioquímica, ela foi semestral, então a gente teve no segundo semestre e ela não foi uma matéria de nivelamento, ela foi uma matéria específica do curso, que também tinha relação. Foi uma matéria, assim, complexa, mas foi uma matéria legal. Eu achei legal, mas ela era complexa. A balança. Mas, assim, era uma matéria bem legal, porque, assim, CDI você vai utilizar muito como a base para quando você chegar no segundo ano para uma matéria específica que se chama fisiologia vegetal. Então, todas as reações químicas que vai ocorrer, você vai ver novamente lá nessa matéria no segundo ano. Então, foi uma matéria muito legal, tinha aula prática e tinha aula teórica também. As aulas práticas no laboratório eram bem legais mesmo, você via mesmo as reações acontecendo e tudo mais. Mas era aquela matéria que tinha que estudar bastante, tinha que tentar entender, assim, de qualquer modo. Então era uma matéria que eu sempre fazia muito resumo, esquema, por causa de que tem muita reação que vocês vão ver, assim, que são reações gigantes. Tipo, reação da ciclo de Krebs, fotossíntese e tudo mais. Então, assim, eram matérias, assim, era uma matéria bem complexa. Tanto que eu andava com um livro que o nome era... Esqueci o nome do livro que eu falava que ia casar com ele, assim, porque era um livro gigantesco, gente. Eu andava com ele embaixo do braço, assim, super pesado. Tinha que ficar andando pela faculdade com aquele livro, porque ele era o pai, assim, de bioquímica. Mas era uma matéria legal, interessante. Então, quem gosta de química, já tem uma aptidão em química, vai gostar de bioquímica. Porque é essa relação, reações químicas acontecendo dentro dos seres vivos. A outra matéria foi elementos de cartografia e topografia. Bom, quanto a essa matéria, ela foi uma matéria anual também. Foi uma matéria específica do curso, não foi de nivelamento, mas acho que talvez seja um pouco de nivelamento, né? Porque engenharia civil tem muito mais específico que a gente. Mas, assim, no começo ela me causou um pouco de pânico, porque a gente tinha um primeiro professor e o professor, ele não era um agrônomo, então ele não ensinava pra gente exatamente o foco que o agrônomo iria utilizar a topografia, que, aliás, é um fator muito importante. Ele era geógrafo, então ele estava ensinando a gente a fazer mapa e não estava ensinando a gente a entender o relevo. O caos, porque fazer mapa não é fácil. E tava faltando, daí acabou que mudou o professor e a gente foi pra esse outro lado. Foi uma matéria bem tranquila, foi assim, basicamente tinha aulas práticas também que envolvia medida de conteúdo litro e tudo mais, então foi
bem legal, assim, eu acho que pro agrônomo é uma matéria importante, apesar de estar lá no primeiro ano, que vai passando os anos, a gente quase não lembra mais, mas foi bem interessante. E topografia é algo que sempre vai utilizar, por causa que sempre a gente vai estar lidando com relevos diferentes, então é importante isso. Eu vejo hoje até empresas de agronomia assim que terceirizam a parte da topografia do campo e tudo mais, então assim, medem essa parte. E deu tudo certo no final, foi uma matéria bem suci. Tem um pouco de cálculo assim, mas é um cálculo gostoso de fazer, sabe? Não é aquele cálculo assim que você fica pavoroso de fazer, é bem legalzinho. A matéria que foi semestral é estatística e é nivelamento, se eu não me engano, das engenharias. Olha, tirando a outra, assim, tirando CDI, estatística vem em segundo lugar, porque, gente, acho que mais que física. E é muito importante, eu vou falar bem sincera pra vocês, estatística pra agronomia é super importante, porque você vai simplesmente usar o resto da sua vida, se você quiser lidar com pesquisa, ou mesmo não queira lidar com pesquisa, vá trabalhar numa empresa que está desenvolvendo um novo produto, eles vão utilizar estatística. Experimentação agrícola, que é uma matéria que a gente teve no segundo ano. Então, a estatística foi a base pra gente ter experimentação. E assim, foi bem fraca a minha estatística. Porque quando a gente tá no ensino médio, a gente entra em contato com aquela estatística bem básica, que a gente estuda ali pra passar no vestibular. Mas quando a gente entra na faculdade, é uma estatística bem diferente. Então, envolve muito cálculo, novamente, nossa querida amiga calculadora científica. Mas foi, assim, bem complexo, mas foi um pouco falho. Tanto que cheguei na experimentação agrícola e tinha muitas dúvidas. Então aí depende um pouco da técnica do professor, da didática que ele vai ensinar, porque tem uns que tem mais facilidade, ainda mais que envolve muito cálculo, outros que tem poucas. Então assim, foi uma matéria bem pesada. Eu acho que assim, a minha turma inteira sentiu que essa matéria foi realmente pesada. Caso você seja um calouro e que está no primeiro ano, foque em estatística, que vai ser muito importante mesmo para você, porque como eu falei, você vai usar o resto da sua vida. E principalmente no TCC, quando chegar um belo dia e ter que apresentar um TCC, a estatística vai estar lá presente. Outra matéria é Fundamentos da Ciência do Solo. Bom, como é que eu posso explicar essa matéria? Era uma matéria anual, eu lembro até hoje que era a matéria que eu tinha a primeira aula, que eu tinha às 8h15 da manhã na segunda-feira. E é uma matéria, assim, que é o geral de tudo, sabe? Porque vocês vão ver, assim, que tem muita relação, quando você começa a fazer as matérias, tem muita relação uma com a outra, conforme vai passando os anos e você vai vendo outras matérias. Mas, assim, é uma matéria muito geral, você conhece desde as eras, proterozoica, mesozoica e tudo mais, até rochas e etc, e solo, e assim, é difícil explicar. Porque quando você chegar lá na frente e tiver fertilidade do solo, você vai ter que lembrar o que você viu em Fundamentos de Ciência do Solo, que é tudo basicamente o que constitui o solo, por que tal coisa é melhor que tal coisa. Então, assim, é o geral, é basicamente a base que você vai ter para Gênesis, para fertilidade, para todas as outras matérias que vão ter relação com o solo. Então você sempre vai estar lembrando, cada ano que você tiver uma matéria que relacione, você vai estar lembrando um pouco do fundamento de ciência do solo. Foi uma matéria bem pesadinha, puxada pra gente, porque no meu caso, teve 3 professores diferentes na minha matéria e assim, cada um tinha um jeito, um puxava muito mais, outro puxava muito menos, então assim, foi uma matéria bem pesada, até por ela ser anual, então todas as provas, assim, eram bem complexas, mas é uma matéria muito interessante, sabe, de saber. E é outra matéria que você tem consciência de que você tá fazendo agronomia no primeiro ano, que você não tá ali só de turista, né. Matéria que dá pra aprender muito, dependendo aí de como que a faculdade encaixa essa matéria, porque tem alterações, né. A matéria é Introdução à Agronomia. Eu acho que todos os cursos têm introdução a tal coisa, introdução ao curso. Daí, essa, eu vou falar bem sincera pra vocês, que é uma matéria que... Eles contam a história do curso, só que a história do curso você já escutou, que nem no meu caso, eu já escutei no primeiro dia do coordenador do curso, eu escutei daí no segundo dia lá, porque a gente foi fazer uma visita, conhecer a Fazenda Escola, então eu escutei do coordenador da Fazenda Escola,
Então eu já sabia umas 50 vezes a história do curso. Quando eu cheguei na introdução à agronomia, eles contaram novamente a história do curso, o que o curso inclui. A gente conheceu os laboratórios, alguns, outros não, que tem lá presente na faculdade, e eu não entendi essa matéria. Conheci um pouco de uma matéria vaga. Antigamente ela que foi mudada a nossa grade curricular. Mas antigamente era uma matéria de iniciação científica, onde você escolhia um laboratório lá com algum professor para te orientar, e daí você realizava um trabalho com ele de pesquisa ali, e no final dessa matéria você apresentava esse trabalho. Muito interessante, porque iniciação científica, se você começar desde cedo, você vai aprender muito. E já tem uma base até pro teu TCC. Mas assim, chegou na grade nova, eles resolveram excluir a matéria de iniciação e colocar a introdução à agronomia, que não entendemos. Se você já fez agronomia e já passou do primeiro ano, me conta aqui embaixo se essa matéria tem aí na sua faculdade, se ela é vaga também como foi a minha. Porque não sei explicar pra vocês, sinceramente, como é que é a matéria. Talvez, não sei qual que é o objetivo. A última matéria que a gente tinha era desenho técnico. Gente, essa matéria, assim, foi a minha preferida do coração mesmo. É estranho falar isso. É uma matéria niveladora também de engenharias. Mas, assim, eu gosto de muita coisa que mexe manualmente, sabe? Era uma matéria de desenho técnico que era praticamente prática. A sala que tinha todas as pranchetas, você sentava com aquelas folhas enormes e tudo mais para fazer projeto. Era muito legal mesmo. A gente aprendeu a fazer projeto na mão mesmo, desenhar o projeto, todos os lápis que são necessários, e eu adorava. Era uma aula muito gostosa. Era um professor, assim, muito legal mesmo também. E, assim, foi uma matéria que passou assim, porque quando a gente viu já tava no final, e foi muito legal, assim. Porque no final, o trabalho final era fazer um projeto inteiro, com todas as plantas baixas e tudo mais. E até a fachada, o desenho da fachada, e entregar esse trabalho. Eu tenho esse trabalho até hoje guardado aqui, e eu não consigo me desfazer dele, porque, assim, foi muito legal mesmo. É uma matéria que eu tenho saudade, porque ela era uma matéria que você tinha prazer de fazer, assim. É incrível, porque daí vocês vão comentar assim, porque você não vai fazer arquitetura, né? Mas foi muito legal mesmo. Então essa matéria, ela foi, como eu falei, prática, ela era anual. Ela foi prática o ano inteiro, e chegou no final lá, o professor, ele foi e deu uma parte só do AutoCAD também. A gente aprendeu a mexer no AutoCAD, o geral, assim, né? Mas daí a gente teve a parte do AutoCAD, que foi na parte de computadores. Ah, esqueci de falar que a introdução à agronomia também era anual. O que nós fizemos o ano inteiro? Não sabemos, mas essas foram as matérias do primeiro ano do curso de agronomia. Eu espero muito que vocês tenham gostado de poder saber um pouco mais sobre o que a gente estuda lá e o que esse curso faz, porque antes da gente entrar a gente tem muita dúvida a respeito disso, então é sempre bom a gente saber como é que o que né, o curso vai trazer pra gente. E também quem já tá aí dentro, né, de saber o que pode diferenciar da tua faculdade com a minha. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dessa série nova aqui no canal que eu vou trazer pra vocês, que é sobre fazendo o curso completinho. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, porque eu vou ficar muito feliz e me empolgar muito mais ainda pra trazer vídeo aqui falando bem explicadinho pra vocês sobre as matérias. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sempre atento em todos os vídeos que eu trazer. Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo de E Agora Agronomia. Tchau! Beijo!